Se você, meu amigo, tem um filho registrado no seu nome e depois de um tempo descobriu que não é o pai biológico dessa criança, fica nesse vídeo que eu vou te contar o que você pode fazer nesses casos. Eu costumo dizer que o direito de família é uma área muito diferenciada, porque às vezes a vida nos faz viver ou conhecer situações que parecem roteiro de filme. Sem contar que os relacionamentos de hoje em dia já não duram mais tanto tempo quanto na época dos nossos avós. E atualmente as pessoas têm mais parceiros durante a vida. Além disso, não é muito difícil achar pessoas que vivem relações extraconjugais ou que terminam um relacionamento e já iniciam outro, muitas vezes sem saber se a parceira estava grávida ou não, ou até mesmo pessoas que são solteiras e durante um curto período de relacionamento acabam engravidando. Até porque os métodos contraceptivos existentes não são 100% eficazes, então esse risco existe. Resumindo, essas ou outras situações podem acabar gerando dúvidas quanto à paternidade de uma criança. Um exemplo disso é um programa que já existe há muito tempo na televisão brasileira, que chama as pessoas que têm dúvidas sobre a paternidade para que se inscrevam no programa e façam o exame de DNA. Independente de qual seja o resultado, sempre dá um quebra-pau danado. Então, se você registrou uma criança acreditando que ela era seu filho biológico e depois de um tempo descobriu que não é, você pode entrar na justiça requerendo uma ação negatória de paternidade. Essa ação serve para reconhecer que o solicitante não é pai biológico dessa criança e também pode causar a retirada do nome desse pai da certidão de nascimento desse filho. Para dar entrada nessa ação, você precisa basicamente dos seus documentos pessoais, da certidão de nascimento da criança e da comprovação de que você foi enganado. E se você já tiver feito o exame de DNA, também precisa apresentar no processo o exame com resultado negativo. Se você não chegou a fazer o DNA, não tem problema, você consegue fazer durante o andamento desse processo. Mas o que é indispensável é que você comprove que você realmente foi enganado, porque o principal requisito desse processo é comprovar que houve um vício de consentimento, a realização do ato através de ameaça, coação e etc. Juntou toda a documentação, já pode procurar seu advogado para dar entrada no processo. Porém, esse pedido vai ser analisado pelo juiz, levados alguns pontos em consideração que eu vou te contar quais são. Independente da situação dos pais, o juiz vai sempre analisar os processos de acordo com o melhor interesse da criança. Então, uma das primeiras coisas que são levadas em consideração é a idade da criança. Se a criança for novinha, como um bebê de 1, 2 anos, é mais fácil de conseguir a nulidade da paternidade do que se a criança tiver uma idade a partir de 7 a 10 anos, mais ou menos. Essa diferença existe porque os juízes levam em consideração a noção que a criança tem das coisas. Um bebezinho não entende, mas chegar para uma criança de 8 anos e falar que o pai dela não é mais pai dela agora porque o juiz mandou, imagina o tamanho da confusão que isso pode gerar na cabecinha da criança. E é isso que os juízes não querem causar. Outra coisa que é importante de analisar nesses casos é qual é o tipo de relação que a criança tem com esse pai. Se é o caso de uma relação em que o pai não tem muito contato com a criança, tipo você registrou, mas não participa ativamente da vida da criança, às vezes até mora em outra cidade e não tem muito contato, é mais fácil também de conseguir anulação. Mas se for um caso em que a criança tem uma boa relação com o pai, que ambos participam da vida um do outro e se reconhecem como pai e filho na relação familiar, dificilmente o juiz vai conceder a nulidade nesses casos. É importante você saber que, para a justiça, mais vale uma relação familiar bem construída do que um papel que diga quem é o quê. E quando esses laços familiares se sobrepõem ao que diz um papel, acontece aquilo que a gente chama de paternidade afetiva. Então, nos casos em que mesmo não havendo uma relação sanguínea, se houver uma relação de afeto entre esse pai e essa criança, não tem por que privar a criança desse convívio saudável com esse pai. Principalmente se o pai biológico dessa criança não estiver nem aí para ela e não quiser exercer a paternidade. A mesma coisa no inverso. Se o pai biológico, que já é o pai que está registrado, não tem interesse em ter um convívio familiar com essa criança, o pai afetivo pode requerer a inclusão do seu nome no registro de nascimento dessa criança. Mas aí isso já é outro processo, tô só te contando para você saber que essa possibilidade existe. A jogada aqui é que a criança não pode ser responsabilizada por um erro causado por adultos.
e tudo aquilo que puder causar prejuízo a essa criança não vai ser admitido pelo juiz. Uma outra informação importante é que esse tipo de ação não serve para aqueles pais que resolveram registrar a criança mesmo sabendo que o filho não era seu. Essa situação é chamada de adoção à brasileira, quando o pai resolve adotar essa criança sem percorrer os trâmites legais do processo de adoção. Nesses casos, a justiça entende que isso é um reconhecimento voluntário da paternidade e, portanto, a pessoa que assuma suas broncas. Inclusive, essa é uma situação prevista em lei e diz que esse reconhecimento voluntário de paternidade é irrevogável, ou seja, não tem como mudar. Até porque não dá pra ficar fazendo graça com a vida da criança, né? Uma hora você é pai, outra hora você não é mais. Não dá. Portanto, pense muito bem antes de tomar essa decisão, porque ela é definitiva. Inclusive, tem um processo de 2011 que foi julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina que fala de uma situação parecida com essa. O pai entrou com essa ação pedindo a negatória da paternidade, afirmando que ele estava num relacionamento com a mãe da criança e que acabou registrando o filho achando que ele era seu, mas depois descobriu que não era. Por outro lado, a mãe da criança veio no processo e disse que na verdade ele sabia sim que a criança não era dele e que ele registrou porque quis. E que só estava pedindo agora a negatória da paternidade porque o relacionamento deles havia acabado e ele estava sendo cobrado de pagar pensão alimentícia para o seu filho. Produzidas todas as provas, ouvidas todas as testemunhas, o juiz deu uma sentença julgando improcedente o pedido. Ou seja, perdeu o playboy. E a justificativa do juiz para dar essa decisão é que o pai não comprovou que foi realmente enganado pela mãe da criança para registrar esse filho e que pelo conjunto de todas as provas que tinham no processo, na real o cara sabia que o filho não era dele, mas se arrependeu depois de ter registrado. Enfim, dançou. Já no caso julgado pelo Tribunal de Minas Gerais, a justiça reconheceu a nulidade da paternidade, dando procedência ao pedido do pai. Nesse caso, o pai relatou que foi ameaçado pela mãe da criança para que registrasse o filho, sob pena dela sair espalhando para todo mundo que ela teve uma relação extraconjugal. O pai, que não queria ficar exposto a esse constrangimento, não queria que a vida dele se tornasse um circo, decidiu então registrar esse filho, mas não havia um contato desse filho, não havia uma relação de afeto entre eles, o que possibilitou a retirada do nome dele da certidão de nascimento desse filho. Se você entrar com essa ação e for reconhecido pela justiça a nulidade da paternidade, além da retirada do teu nome da certidão de nascimento desse filho, todas as outras obrigações vinculadas à paternidade você deixa de ter que exercer, como por exemplo, o pagamento de pensão alimentícia. Mas, enquanto o processo estiver em andamento, não havendo provas de que você realmente não é o pai ou não havendo provas concretas de que você foi enganado, o pagamento de pensão é devido até que saia a decisão final do processo. Agora, se independente da relação com a criança, você se sentiu constrangido, humilhado com relação ao fato de ter sido enganado por essa mãe, você pode entrar na justiça para tentar resolver isso diretamente com a mãe da criança. Você pode entrar com uma ação pedindo uma indenização por danos materiais e morais para tentar responsabilizar a pessoa que realmente causou todo esse desgaste, esse constrangimento e até muitas vezes um grande sofrimento. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre dano moral. Se você tem alguma dúvida e quiser assistir, eu vou deixar linkado aqui no card. Lembrando que essa indenização vai depender das provas que você apresentar para o juiz. Ou seja, tem que comprovar que essa situação específica te causou muito sofrimento, te causou uma sensação de humilhação, constrangimento, um dano moral mesmo. E também vai depender de quanto tempo faz isso, porque para você entrar com uma ação pedindo indenização, o prazo é de 3 anos contados da ciência desse engano. Diferente da ação de dano moral, a ação negatória de paternidade não tem um prazo para dar entrada. Ela é uma ação considerada imprescritível, ou seja, a qualquer tempo, o pai que descobrir que realmente não é pai biológico daquela criança e quiser entrar na justiça pedindo a negatória de paternidade, ele pode. E lembrando que somente o pai pode contestar a paternidade do filho. Não adianta que outro familiar queira entrar com esse tipo de ação porque não é permitido por lei. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até!